Meus irmãos, boa noite, paz. Louvado seja o nome do Senhor, ao nosso Yeshua, que significa Jesus, o Messias de Deus. Eu lembro que uma vez, quando a gente estava cantando um dos cânticos aí, e que estava começando a ser usado essa palavra Yeshua, alguém achou estranho. Pastor, que negócio estranho. Aí a gente precisa explicar. Yeshua significa Jesus. É a língua no hebraico, Yeshua, no hebraico, traduzindo aí para o nosso português, significa Jesus. Então, quando a gente para cantar Jesus, e cantamos os cânticos de Salomão agora, né? Cantares, cantamos aqui, aquele que vem saltando pelos montes. É uma forma poética também, né, irmãos? Jesus não vem pulando de monte para monte, não. É uma poesia falando do encontro do noivo com a noiva. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ceiar. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 12. Nós vamos fazer a ceia primeiro, depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos alimentar o nosso espírito com a ceia. E depois nos alimentar com a palavra do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé só mais um pouquinho, irmãos. Depois vamos assentar. Apocalipse 22, final do capítulo, final da Bíblia, último livro, a partir do verso 12. O texto bíblico diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Acabamos de cantar Yeshua, que vem saltando sobre os montes para nos encontrar. Olha o texto aqui, confirmando. E o Senhor diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todos juntos, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém, amém. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas, suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus. Para entrar na cidade tem que lavar as roupas, as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. O céu não é para todo mundo. O céu ou a nova terra é para aqueles que lavaram as suas vestiduras, que tomaram a ceia do Senhor. Eu quero, pode sentar, irmãos, vamos orar ao Senhor, consagrando as nossas vidas. Vou chamar os presbíteros. Chamar o presbítero Gilson também, por favor. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor nos prepare. Eu queria que você orasse, pedindo que o Senhor te preparasse para receber a ceia. Que o seu coração pudesse ser agora uma terra fértil, para que esse milagre da ceia pudesse te abençoar, fortalecer e assim você participar da ceia. Primeiro a gente vai orar a Deus, consagrando as nossas vidas. Vamos orar então, todos. Maravilhoso Deus, que nos enviou Jesus, o nosso Salvador, para derramar aquele sangue precioso, sangue que purifica, que lava, sangue que nos reconcilia contigo, sangue que perdoa os pecados, e sangue que nos garante uma nova vida para entrarmos na cidade que o Senhor preparou para nós.
Queremos pedir que o Senhor agora, pelo milagre da ceia, que o Senhor abençoe estes elementos, de forma que ao tomarmos possamos ter o nosso espírito encorajado, edificado, fortalecido, que a nossa esperança seja reavivada e que a nossa fé seja aumentada no momento que nós sentarmos para ceiar contigo. Nós bendizemos ao Senhor e damos graças, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ceiar contigo, nesse momento tão singular. E nós olhamos para além, pedimos que o Senhor nos prepare para aquele dia que nós vamos cear contigo na mansão celestial. Nós queremos entrar na cidade, nós queremos entrar. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ceiar, irmãos. Enquanto a gente vai cantando Rude Cruz, Diego, você pode colocar aí, ok? Vamos ouvindo e cantando, e aqueles que vão ceiar, à medida que os presbíteros forem passando, vai se colocando em pé, pega o seu elemento, sente, e assim nós vamos tendo essa oportunidade de ceiar juntos. Se você, seria bom que você esperasse para que nós ceássemos juntos, no mesmo momento, do pão e do cálice. Vamos cantando ao Senhor, Rude Cruz. Se erigiu dela o dia. Tomai e comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Com emblema de vergonha e dor. A cruz que nos reconciliou com Deus. Quem for recebendo pode se assentando para facilitar o trabalho dos presbíteros. Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Mas me alegro na cruz
Se o Senhor Jesus tomar e comer de todos, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês tomarem, vocês estarão lembrando e anunciando a minha morte e a minha vida. Alguém, por acaso, ficou sem tomar, sem pegar os elementos? Irmãos, sabe, eu acho que a ceia a gente não pode tomar triste. Não pode. Acho que a gente tem que tomar a ceia do Senhor sorrindo, com alegria, porque foi a nossa reconciliação, é a graça. A ceia nós celebramos a graça de Deus. Então eu quero te convidar a você a agradecer a Deus. Dizer, obrigado, Senhor, porque Jesus veio e morreu por mim, derramou o seu sangue por mim. Tomemos e com alegria nosso coração, porque Jesus pagou o preço por nós. Aquela cruz era para a gente. Ele tomou o nosso lugar. Bendito seja o nome dele, hoje e sempre. Te damos graças, ó Deus, pelo sacrifício maravilhoso que foi a tua morte. Quando o Senhor subiu aquela cruz, se deu por nós, pagou o preço, mas apesar de ser um preço de dor, de sangue, de morte, tudo isso gerou no nosso coração a alegria da salvação. Queremos celebrar o Senhor nessa noite, porque o Senhor tomou o nosso lugar. O culpado, o justo se tornou culpado, tomou o nosso lugar. O culpado éramos nós. Mas o Senhor, pela graça, pela bondade, misericórdia, o Senhor fez tudo isso, porque seria impossível que qualquer um de nós pudesse ir àquela cruz e salvar milhões, milhões e milhões de pecadores. Alegremos-nos. Nos alegramos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. O Senhor disse, toda vez que vocês tomarem o meu cálice, vocês estão celebrando também e falando que eu vou voltar. Nós acabamos de ler que ele fala aqui, eu vou voltar. E o final do capítulo 22 diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho, sem demora. E João finaliza dizendo, amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos tomar, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu, de todo o nosso coração. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Dá para colocar a terceira estrofe aí? Se não, vai a primeira mesmo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos cantar com alegria, irmãos. A mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Deixa aberto aí, 2 Reis, capítulo 4. Antes da gente ler o texto, eu quero fazer algumas perguntas rapidinhas aqui para você que está aqui, para você que também está nos assistindo em casa. Vocês acreditam em milagres, irmãos? Acreditam mesmo em milagres? Acredita ou não acredita? Mas fala bem com confiança. Eu acredito em milagres. Vocês estão respondendo só porque eu estou falando aqui, estou pedindo? Não. Ou é o que vocês sentem mesmo? Quem crê em milagres aqui? Bênção, Jorge. Outra pergunta para vocês. Quem já experimentou aqui algum milagre?
Opa! Vocês estão com medo de levantar a mão, achando que isso aqui é... Presbiteriano faz isso também, gente. Não é por que não? Quem já experimentou um milagre? É milagre. É milagre. Tá, benção. Outra pergunta a vocês aqui. E como está a sua família? Está precisando de um milagre? Aí fala, misericórdia, pastor. Primeiro domingo de maio, comemoramos, ou estamos entrando aí no chamado mês da família. Há um tempo atrás falava também que era o mês das noivas, mas esquecem as noivas para lá e nós vamos falar da família. E nessa noite, no primeiro domingo, eu quero trazer a palavra do Senhor para o nosso coração sobre milagres e milagre na família. Eu creio em milagres também, irmãos, mas creio mesmo em milagres. E se a gente não crê, alguma coisa está errada com a nossa fé. Mas o que é milagre? Milagre é uma intervenção de Deus em coisas que parecem impossíveis. Isso é milagre. Daquela situação que quando tudo parece que está perdido, Deus entra com a providência. Quando parece que não tem nenhuma luz no fim do túnel, aparece uma luz, uma saída. Milagres. Pensa bem nisso. Milagres são intervenções de Deus naquilo que parece impossível. O que é milagre? Segunda vez, o que é milagre? Terceira vez, o que é milagre? Pronto, então vamos embora, que você já sabe o que é milagre. E isso vai ficar na sua mente aí. Mas eu queria ler com vocês um texto bíblico. Eu queria que a gente lesse junto, esse texto aí. Vamos lá, põe aí, por favor. É esse aí. Vamos ler juntos? Espera aí, vamos botar a ordem do negócio. Vocês estão... Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque amém? Amém mesmo? Bora ler de novo? Você vai sair daqui hoje pensando, sabendo que é milagre, você vai ter esse versículo na sua cabeça. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém. Agora a gente pode ler o texto que está em 2 Reis, capítulo 4. Você vai entender agora por que eu falei de milagres e por que esse versículo. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 1 até o verso 7. Acharam aí? Segundo livro de Reis. Eu quero pedir, por favor, que você se assente aí. Não levante, fique no seu lugar, tranquilo, sabe, bem, e deixa Deus falar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Olha o texto que a gente leu aí anteriormente. Diz o texto assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, procurou Eliseu e clamou a ele, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele era um homem temente ao Senhor. Mas chegou à minha porta o credor para levar os meus 2 filhos para que eles sejam escravos. Eliseu lhe perguntou: que é que eu posso fazer por você? Me diga o que tens em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa, senão, a não ser uma botija de azeite. Então o profeta disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos,
muitas vasilhas, não são poucas, muitas vasilhas. Depois, entra na sua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e começa a derramar o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e vai colocando à parte aquelas que já estiverem cheias. A mulher, pois, partiu, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam com as vasilhas, e ela ia enchendo. Quando as vasilhas estavam cheias, disse ela a um dos filhos: traga aqui mais uma. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma vazia. E o azeite então parou. Então ela foi, voltou ao profeta Eliseu e lhe fez saber tudo. Ele lhe disse: agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Amém. Amém. Esse texto é fantástico. Milagres na família. Esse mês eu só vou pregar aqui hoje à noite. Cada domingo terá um pregador aqui para nos abençoar com palavras, com a palavra de Deus. Eu venho olhando para esse texto, preparando há uns 3 meses, e olhando para ele, e, sabe, e tentando extrair o momento, e pedindo a Deus que Deus me desse o momento de ministrar o coração de vocês. Uma família com problemas, o problema estava complicado, irmãos. A mulher era uma mulher crente, uma família de crente. O marido dela, o finado, era um discípulo, ou um aprendiz de discípulo, estava no seminário, se preparando para ser pastor. Marido dessa mulher. Mas, diz o texto, que o homem morreu. Só que antes desse homem morrer, ele fez umas coisas que a gente continua fazendo, assumindo dívidas que às vezes a gente não pode pagar. E agora, essa mulher está com um baita de um problema. Por quê? Viúva, desamparada, os filhos pequenos, despensa vazia, sem perspectiva de vida, sem geração de renda, sem renda nenhuma, endividada, porque o marido deixou uma dívida, morreu e deixou uma dívida para ela. A situação dessa mulher é complicadíssima. Chegou na porta dela os credores, talvez agiotas. E a conversa era o seguinte: ou você paga, ou eu vou levar os seus filhos para serem escravos. A lei permitia isso. Se não pagasse, os filhos eram dados como garantia para ser escravos, iam ser vendidos. Imagina o coração dessa mulher, a tribulação dela. Perdeu o marido, agora alguém chega na porta e fala assim: vou levar os seus filhos. Ia ficar sozinha, desamparada mais ainda. Você que é mãe, dá para você sentir um pouquinho do sofrimento dessa mulher. O que passou na cabeça dela era essa situação. E ela agora está numa situação que não sabia o que fazer. O que é que eu vou fazer num momento desse? Devendo até o pescoço. Chegava em casa para dar comida, e a gente sabe muito bem, nós, principalmente nós nordestinos, despensa vazia. E os bichinhos lá, barrigudinho, querendo comida. E não tinha comida. De vez em quando a gente vê umas reportagens de mães em desespero porque querem alimentar os seus filhos, mas não tem de onde tirar. Era a situação dessa mulher. Não tinha nada. Nem um punhado de farinha. Se bem que farinha agora está caro para dedéu. Não sei se você faz feira. Eu lembrei que comprava farinha de R$4 o quilo. Estão pedindo aí 8, 10 contos. É isso, Moisés? Então tem até que mudar. Tem que parar de comer farinha agora. Porque até a farinha, até a farofa está caro o negócio.
Não tinha nada em casa, nem para ela, nem para os meninos. O que vai fazer? Aí, irmãos, o que é milagre? O que é milagre? Que parecem intervenções de Deus naquilo que parece impossível. Aí ela, sabe aquela frase que a gente usa muito e às vezes até à toa, só Jesus na causa. E aqui só Jesus, só o milagre mesmo. A mulher toma algumas atitudes, mas eu quero falar aqui, a gente vai passear um pouquinho no texto aqui, como é que acontecem os milagres. Como é que acontecem os milagres? Não basta crer, não basta ter experimentado alguns, não basta olhar histórias como essa, mas onde é que entra a responsabilidade humana? Porque no milagre é o seguinte, tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Não esquece disso não. Se você olhar toda a história e o Novo Testamento tem muitos relatos de milagres, você vai ver Jesus, por exemplo, um homem estava aleijado, Jesus passou e falou assim, vai lá, anda e vai se lavar no tanque de Siloé. É a parte do homem. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, o homem já estava fedendo já. Jesus fala assim, tira a pedra, parte do homem. Porque a intervenção sobrenatural é de Deus. O que é que esse texto nos ensina com relação a milagre na família? Primeira coisa que esse texto nos ensina. Prepara porque a gente vai dar uma passeada aqui nesse texto. Os milagres só acontecem quando a família entende que precisa de ajuda. Essa mulher que estava em desespero, num dia ela acordou e falou assim, já chega, não dá mais para continuar assim, como é que vai ser amanhã, depois de amanhã, um mês, como é que vai ser? Ela entendeu que ela estava precisando de ajuda. Às vezes nós cremos em milagre, às vezes nós estamos precisando de um milagre, mas a gente passa meio de longe disso aqui, de entender que a gente precisa de ajuda. Se você olhar, irmãos, nas histórias de Jesus, nos milagres de Jesus, boa parte dos milagres aconteceram com pessoas conduzindo elas até Jesus para receber milagres. Bartimeu, Jesus ia passando, o homem gritando, que alvoroço é esse? Que zoada é essa? Que bagunça é essa? É Jesus que está passando por aqui. Jesus fala assim, e o homem continuava gritando mais, Jesus fala assim, tragam ele. Bartimeu não se conteve e gritava, não podia enxergar, alguém precisava levar, ele precisava de ajuda. A gente vai encontrar outros milagres que pessoas, um homem aleijado, 4 homens fizeram uma maca improvisada, abriu um buraco na casa onde Jesus estava, desceu aquele homem ali, e o homem foi curado, precisa de ajuda. Essa mulher aqui entende, já chega, não dá para continuar, eu preciso de ajuda. Alguém precisa me ajudar. E ela saiu de casa, diz o texto, que certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, foi até Eliseu e clamou o problema dela. Falou, meu problema é esse aqui. É assim que começam os milagres na família. Não basta apenas você querer em milagres, não. Você tem que falar assim, eu estou precisando de ajuda. E tomar uma decisão. Segundo, o que é que esse texto nos ensina? Que essa mulher, ela estava num descontentamento. Irmãos, é incrível que às vezes há pessoas, e a gente conhece ao nosso redor talvez muitas histórias de pessoas que se acostumam a uma vida de miséria, está vendo que a coisa está piorando e está ali, culpando Deus, culpando todo mundo. Mas essa mulher disse, não, já chega, eu não estou contente com essa situação, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso mudar. Eu não posso deixar que levem os meus filhos, eu não posso deixar de dar alimento aos meus filhos, eu preciso dar um jeito e preciso de ajuda. Foi isso que essa mulher pensou. Segundo, essa mulher é fantástica, gente. É fantástica. Segundo,
Sabe como é que acontecem os milagres? Quando se vai buscar ajuda na pessoa certa. A mulher já estava endividada até o pescoço. A quem ela ia pedir ajuda? A agiota? Aos bancos? Ia usar o cartão de crédito para se endividar ainda mais? Ia pedir emprestado a um parente? Não. Ela foi ao pastor dela, ao profeta. E o argumento dela foi forte. Eliseu, meu senhor, o meu marido morreu. E o senhor sabe o quanto ele era temente a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que de vez em quando nós, como homens também, mesmo temendo a Deus, nós damos cada um vacilo nas nossas finanças, bagunçamos e levamos as nossas famílias para o buraco. Temente a Deus, homem crente, se preparando para ser pastor, mas cometeu esse erro gravíssimo. Por quê? Não sei, não está aqui no texto. Mas cometeu, porque deixou a família em aperto. Ela foi procurar a pessoa certa, ela foi para o pastor dela e falou do problema. Versículo 2, versículo 1. Clamou Eliseu, dizendo assim: olha, o credor chegou para levar os meus 2 filhos. Ela contou o problema para ele. Contou tudinho. Lá em casa o negócio está feio. Meu marido morreu, estou endividada, não tenho o que comer e está pior, porque estão querendo tirar de mim os meus filhos. Ô irmãos, nesses anos de ministério pastoral, e a gente conversa, nas minhas conversas com outros pastores, é complicado, porque às vezes a gente sabe de coisas das nossas ovelhas que nós somos os últimos a saberem. Às vezes de situações que alguns estão passando. Essa mulher, assim, eu tenho alguém que pode me ajudar. Lembra do versículo que nós lemos lá de Malaquias? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar instrução, porque ele é mensageiro de Deus. Essa mulher talvez não conhecia o texto de Malaquias, mas ela sabia que se alguém podia ajudá-la com a palavra de direção, era o pastor dela, Eliseu. Aquele que foi o pastor do marido dela, Eliseu. Não foi uma outra pessoa, um estranho. Não foi uma pessoa que não conhece Deus. Ela cria que podia acontecer alguma coisa, mas ela estava assim meio desconfiada. Falou assim: mas eu vou buscar direção no meu pastor. Ele vai me dar uma luz, como diz o povo aí, vai me ajudar a entender o que eu preciso fazer. Milagre só acontece, no nosso caso, irmãos, que conhecemos e sabemos por que você tem um pastor na igreja, um líder espiritual. Deus colocou um líder espiritual para te abençoar, para te guiar, para te orientar, para te dar conselhos, para evitar que você caia no buraco. Foi para isso que Deus te deu um pastor. Diz o profeta Jeremias, o Senhor dizendo: eu é que dou pastores a vocês para que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Toda a igreja que tem um pastor precisa olhar para ele como aquele que Deus colocou para orientar, para conversar, para chorar junto, para pegar na mão. Essa mulher entendeu que se alguém podia ajudar, era o pastor dela. Às vezes pessoas falam assim, eu já ouvi tanto isso, irmãos: pastor, eu passei por isso, eu não te procurei porque eu não queria mais trazer preocupação. É a coisa mais comum que eu ouço. O senhor já tem tanto problema, levar mais um. Decisão errada. Decisão erradíssima. Porque Deus te deu um pastor para que você fale com ele os seus problemas, para que ele te ajude. No mínimo, se ele não souber o que fazer, vocês vão orar junto. No mínimo. E o Senhor vai entrar com misericórdia e com providência. Terceiro, o que é que esse texto, essa mulher nos ensina? Como é que os milagres acontecem? Quando os nossos olhos são descortinados para ver o que Deus já nos deu, que pode ser usado. Quando ela chegou lá, contou o problema a Eliseu, Eliseu parou, ouviu. Interessante isso, viu? Parou para ouvir a história daquela mulher.
E ela lhe disse: aconteceu isso, isso e isso. Ele pergunta àquela mulher: me diga, olha o versículo 3. O que tens em casa? Primeira pergunta dele: o que é que você tem lá na sua casa? A mulher disse que não tinha nada, né? Sabe, às vezes nós respondemos assim: o que é que você tem em casa? Não tenho nada. Às vezes tem lá um pouco de farinha, às vezes tem um pouco de azeite, às vezes tem um pouco de feijão, às vezes tem um pouco de arroz, às vezes tem um pão de 3 ontontes. Tem alguma coisa. Segunda pergunta que Eliseu faz àquela mulher: o que é que eu posso fazer por você? Duas perguntas que fazem a diferença nesse momento aqui. O que é que você tem em casa? Não tem nada não. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos tão cegos espirituais, mas tão focados na crise, nos problemas, nas dívidas, no luto, no medo, que a gente esquece aquilo que Deus já nos deu antes. Quem deu o azeite para aquela mulher não foi ninguém não, foi o Senhor. Só tinha um pouco, aí ela repensou: opa, vacilei. Não, peraí, seu profeta, peraí, meu pastor, eu tenho um pouco de azeite. Interessante, olha aí para o texto aí, ela não fala nem que tinha azeite. O que é que ela diz aí? Olha para o texto aí, o que é que ela diz aí? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não está dizendo que tinha azeite. A gente pode dizer assim: eu tenho uma garrafa de Coca-Cola, mas pode ser Coca-Cola vazia, uma garrafa vazia. É ou não é? Eu tenho 1 litro de óleo, pode ser 1 litro de óleo vazio, você já comeu todo, já fritou as bananas, tudo. Deixa eu contar um aqui. Dona Delcita aí, ela vai... Quando o negócio lá em casa, lá uns anos atrás, graças a Deus que já passou, meu pai, louvado seja o teu nome, a coisa era braba. Um dia desse eu falei para ela: Del, estou com saudade de comer um negócio que a senhora fazia antes. O que, menino? Conversa de mãe e filho. Eu não sei como ela fazia, gente, mas ela pegava uma farinha. Depois, quer saber, você pergunta ela lá fora que ela vai te ensinar a receita. Ela pegava um pouco, fazia um negócio de farinha, sei lá, era um pirão. Não sei, gente. E punha assim um pouco de aquele negócio molhado na mão. Vinha com a outra mão, dava uma pressão assim, fazia um bolinho, parecia uma broazinha, e botava aquele negócio para fritar. Mas pensa num negócio gostoso, gente. Naquela época. Aquilo matou a fome da gente muitas vezes. Eu falei para ela, falei assim: menino, para com esse negócio de ficar relembrando coisa ruim. Eu falei: não, me deu saudade de comer o tal do bolinho de... Talvez o óleo, só tinha um pouquinho, irmãos, só tinha um pouquinho de óleo, talvez ela tinha fritado todos os bolinhos de farinha. Acabou a farinha, só tinha agora o óleo. E ela disse: não tenho nada, mas o profeta disse assim: é com isso que Deus vai te abençoar. É com esse pouco de óleo. Às vezes a gente faz assim, irmãos. Preste atenção, não despreze aquilo que o Senhor te deu. Nunca despreze, nunca diga: não tenho nada. Aqui eu já falei e vou repetir: nunca diga que o seu salário é mixaria. É você estar cuspindo na cara de Deus. O seu salário, por menor que seja, é uma bênção de Deus para você. E tem que agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Tem muita gente que nem isso tem. A pastora ganha salário mínimo, aqui mixaria. Fica 4 meses sem ter essa mixaria para você ver o que é. Fica. Deixa Deus tirar para você ver que aperto vai passar. A mulher, ela simplesmente não considerou. Simplesmente ela, sabe, não tenho nada. Não, eu tenho lá um pouco de azeite em casa. A gente às vezes não dá valor que a gente tem. Onde eu quero chegar com isso aqui? Deus estava trazendo à tona. Deus estava trazendo à tona ali algo que aquela mulher não tinha descoberto ainda.
Deus estava trazendo uma comerciante à tona, um espírito empreendedor à tona. Você vai entender depois. Deus deu a cada um de vocês aqui um talento para fazer alguma coisa. Nunca diga, eu não sei fazer nada. Você sabe sim. Agora, Deus quer usar aquilo que Ele te deu para que você avance, para você experimentar milagres, para você sair da situação de crise, de miséria, para um lugar bem melhor. Porque Deus não se compraz que seus filhos vivam em miséria. Isso não é teologia de prosperidade barata, não. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Deus fala, o profeta fala para aquela mulher, agora é com esse azeite que você vai dar um rumo na sua vida, um novo rumo na sua vida. Nunca despreze. Comece a olhar para dentro da sua casa. Comece a olhar para você, o que é que eu sei fazer? O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer um gostoso bolo de farinha. Não dê receita, não. É a alma do negócio, o segredo. Se você der a receita, daqui a pouco vai surgir a concorrência. Não dá alimento, não dá ferramenta para concorrência, não, gente. Aqui, Provérbios, Salomão era o cara. Olha, nunca fale tudo dos seus projetos para ninguém. Conte algumas coisas. Sabe por quê? Não, gente, você conta tudo, daqui a pouco você está ficando para trás. Porque aquele para quem você contou tem uma expertise maior que você, e passa na sua frente, você fica assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Deus te deu um talento, usa isso para você prosperar. Eu não estou falando de dom, não. O que é que você sabe fazer? O que é que você tem em casa? É com isso que Deus quer te fazer prosperar. Eu sei costurar, costure. Eu sei pintar, pinta. Eu sei fazer bolo, faça o melhor bolo que você puder fazer. Eu sei fazer mingau, faça o melhor mingau que você pode fazer. Eu sei fazer lanchinho, faça o melhor lanchinho. Usa aquilo que Deus te deu para que você dê uma guinada na sua vida e saia da miséria. Essa é uma história que nos inspira, irmãos, porque nós estamos num país onde é difícil prosperar, onde é difícil, nós somos esmagados pela nossa economia, e a gente precisa ter iniciativa e dar algumas reviravoltas na vida, não ficar esperando pelo governo, não ficar esperando pelos homens, porque Deus já nos deu a forma, a ferramenta para a gente prosperar. Deus já nos deu. O que é que você tem em casa? Essa foi a pergunta do pastor. Tem que descobrir. Sabe o que eu vejo aqui? Eliseu não mandou aquela mulher orar. Mandou? Mandou? Não. Eliseu não mandou aquela mulher ir para uma corrente de oração, quase. De uma corrente aí. Não mandou. Não mandou fazer jejum, mandou? Mandou não? Não mandou não, gente. Acho que é isso aqui. Como é que os milagres chegam? Quando a gente abre mão da vergonha e sai para pedir ajuda. A vergonha, irmãos, a vergonha, ela pode impedir você de dar alguns avanços. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, eu não gosto de incomodar ninguém. Você conhece alguém assim? Olha, eu não gosto de ficar devendo nada a ninguém. Qual foi o conselho do profeta aqui? Volta para sua casa. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai pedir aos teus vizinhos. Muitas vasilhas. Muitas vasilhas? Muitas vasilhas? Vazias. Mas eu quero dizer que muitas vasilhas, muitos vizinhos. Por que é que o profeta mandou aquela mulher pedir vasilha vazia aos vizinhos? Talvez o profeta tenha captado aí a mensagem subliminar. Que aquela mulher era uma mulher altiva, arrogante. Talvez ele tenha percebido isso. E ele falou assim, eu vou começar tratando essa mulher. Vai pedir vasilha, vai se humilhar.
Sabe por quê? Porque pedir é humilhante. Mas o profeta começa falando isso. Volta e vai pedir vasilhas vazias aos seus vizinhos. E ela foi. Ela foi e pediu. Bateu na porta de um. Tem vasilha aí? Tem. Vazia. Tem vasilha aí? Tem vasilha aí? Tem vasilha aí? Tem vasilha aí? E foram muitas. Ela obedeceu fielmente a palavra do profeta. Vai e pede emprestado aos teus vizinhos. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é desse tipo que não gosta de pedir nada a ninguém, você vai continuar na miséria. Vai. Vez por outra a gente precisa se humilhar. E Deus faz isso com a gente. Para que milagre chegue, a gente precisa se humilhar. Eu vou pedir ajuda. Fulano, o negócio está complicado. Eu quero trabalhar, mas eu preciso disso aqui, disso. Pedir ajuda. Quinto, como é que os milagres chegam? Quando se está disposto a pôr em prática as orientações recebidas. Também, ao longo da história, muitos casos. Às vezes pessoas vêm, e talvez você também, isso não acontece só comigo não, com você também, alguém que vem te pedir uma ajuda, vem te pedir um conselho, você dá um conselho confiante, conselho bom, a pessoa vai, sai dali e faz tudo o contrário. É assim, não é? Mas essa mulher estava disposta a experimentar um milagre na sua família. Ela vai e faz tudo certinho. Partiu, pois, a mulher, fechou a porta. O profeta fala assim, olha, você volta para casa, pede as vasilhas, depois entra em casa, fecha a porta. O milagre não podia ser interrompido. A ação de Deus dentro daquela casa não podia ser interrompido por ninguém. Era uma coisa pessoal daquela família de Deus. Ela trancou a porta, fez tal qual o profeta tinha mandado. Aí começou o milagre acontecendo. Tem que obedecer. Quem está precisando é você. Se a coisa está ruim, olha o que exemplo essa mulher. Ela foi pedir ajuda, saiu de casa, foi pedir ajuda, e ela voltou com toda a orientação, vou fazer. Se esse homem aqui é um homem de Deus, que já falei aqui há poucos dias, que Eliseu era considerado o homem de Deus, mais do que Elias. Está lá muitas vezes no texto de 2 Reis, Eliseu, o homem de Deus. Você precisa confiar na palavra do seu pastor. Precisa confiar na palavra do seu pastor. Que dá direção. Não sei como, você não pergunta, que também não sei dizer. Mas é algo também sobrenatural. Deus dá um negócio diferente no pastor, para que ele veja algumas coisas e te chame para você não entrar no buraco, ou então ele te chama para você ir pelo caminho certo. Aprenda a confiar no seu pastor. Aprenda a ouvir os conselhos. Aprenda a pôr em prática, porque senão os milagres não vão acontecer. Não é porque o pastor é o bambambam, não. É porque Deus colocou um homem para cuidar da sua vida, para dar direção, para orar por você, para te abençoar. Aprenda. Essa mulher aprendeu e fez tal qual o profeta tinha mandado. Ela confiou no homem de Deus. Sexto, como é que os milagres acontecem? Quando todos dentro de casa estão dispostos a trabalhar duro para mudar a realidade. Trabalhar duro, irmãos. Tem muita gente querendo milagre e só que ficar orando. Você não vai encontrar nenhum momento aqui, nenhum momento a palavra oração. Não tem aqui, nesse texto aqui. Ele fala aqui, olha, presta atenção. Fecha a porta. Versículo 3. Vai, pede emprestado a todos os seus vizinhos vazias, muitas vasilhas. Versículo 5. Ela partiu, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles começavam a trazer as vasilhas. E ela ia enchendo. O marido tinha morrido, o cabeça da casa tinha morrido. De quem agora a responsabilidade? Do filho? Não. Era dela. Trabalho.
trabalho em conjunto. O problema era da família. A família ia ser destruída. A falta de comida alcançava todos. Não era somente ela. Mas ela fala assim, o profeta fala assim para ela: fecha a porta lá, você e seus filhos, e vai cuidar desse problema lá. Você e seus filhos, a sua casa. É um problema seu, é um problema de família. Eu vou dar receita, mas você tem que trabalhar. E aqui eu vejo uma coisa, eu já preguei nesse texto algumas outras vezes. Com certeza, as vasilhas não chegaram na casa dela limpinha. Ah, não. Vamos lá. Se você for sair para pedir garrafa PET a alguém, aos seus vizinhos, ele vai te dar as garrafas PET todas lavadinhas, esterilizadas? Claro que não, irmãos. Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso? Quem está pedindo para ser usada. O trabalho começou aí, a mulher, o profeta mandou que ela fosse buscar as vasilhas, e ela foi, os meninos, a meninada, os dois meninos foram bater na porta também, foram trazendo as vasilhas, e chegaram em casa, tinham que lavar, gente. Vai botar azeite em recipiente sujo? Não tem como funcionar, pensou? Pegar um azeite, uma garrafa de azeite lá, e está lá uma casca de barata? Ué, as vasilhas jogadas pelo canto lá, vai encher de quê? Barata, é? Formiga. Aí você vai cozinhar o bolinho do Dona Delci lá, quando bota o óleo, formiga, casca de barata, inseto, misericórdia. Teve que lavar. Família, todo mundo trabalhando. Para que o milagre chegue na sua casa, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo, todo bichinho. Os meninos eram pequenos, não eram adultos, não eram pequenos. Ah, mas meu filho é tão pequeno, pastor, não vai trabalhar, não pode. Por que não pode trabalhar? Por que não? Então deixa eu morrer de fome. Então morra você de fome. Tem que trabalhar. Tem que suar a camisa. Tem que pensar, Deus te deu uma coisa, o que é que você tem em casa? Eu sei fazer isso, então agora pega seus filhos, o profeta disse para a mulher, pega os seus filhos agora e começa a fazer isso, gerar, funcionar. É com isso que Deus te deu que você vai avançar. A mulher partiu para casa com fé no coração, mas com fé vai dar certo, nós vamos conseguir, e chamou a turma lá e vamos trabalhar, filho, bora. E não tem descanso não, vamos trabalhar. O profeta disse que a gente vai sair desse negócio, nós vamos sair. Tem que trabalhar, irmãos. Não existe milagre sem trabalho, irmãos. O mar abriu diante do povo. Mas diz, põe o pé primeiro, tem que trabalhar. O Jordão abriu, quando os sacerdotes colocaram o pé, abriu. Você tem que trabalhar, tem que avançar. O que é que você sabe fazer? Olha, você sabe umas coisas? Às vezes a gente se gaba. Como diz Robinho, a gente se gamba. Né? A gente se gaba. Olha, gente, ninguém faz uma torta de sardinha como a minha. Já ouviu esse negócio? Aí a crise chega, a crise bate na porta. Aí esquece que sabe fazer uma torta de sardinha. Estava só se gabando. Então, já que você sabe fazer, já que sua torta é irresistível, faz uma primeiro para o pastor. A primeira porção é do sacerdote. Claro, gente. É Bíblia. Depois eu dou o versículo para vocês, viu? Faz a melhor torta e bota os filhos para vender. Tem que usar aquilo que Deus te deu. Olha, eu sou fera, pastor, nesse negócio aqui. Então é isso que Deus vai usar para você sair da crise. Não adianta ficar chorando. Não adianta fazer corrente de oração. Não adianta fazer jejum. Tem que levantar do lugar e trabalhar. Porque senão o milagre não vai acontecer, irmãos. E não adianta, a gente ter um mau costume de estar culpando a crise. Tudo é crise, tudo é Covid. Para com isso, gente.
Levanta do seu lugar. Levanta, e porque Cristo só se vence com trabalho. O profeta está falando essa mulher, vai trabalhar. Pega seus filhos, junta em casa, reúne essa turma aí, 3 pequenos. Traz aqui, filho, tem uma garrafa aqui. Pá. E ela enchendo. Quando, irmãos, a mulher só tinha um pouco. Não dá para fazer aqui não. A garrafa e a mulher só enchendo. Milagre. O milagre está acontecendo. Enchendo 1, 2, 10, 20. Vai enchendo. Aquela casa ficou com um cheiro de azeite daqueles. Todo canto tinha vasilha de azeite. Ela ficou espantada. Chega a última, ela, menino, me traz mais um aí. O menino leva. Tem mais não, mãe, acabou. Já pensou? Ela olha assim, Jesus, Nazaré, o que aconteceu aqui? Ela ficou impactada com o negócio. O último lugar. Quando os milagres acontecem, quando se dá os próximos passos para prosperar e mudar definitivamente a sua história. Quando ela viu aquele milagre, eu acho que a gente ia ficar assim de queixo caído olhando o que foi que aconteceu aqui. Ela voltou. Foi lá para o profeta e falou assim, olha, sabe que meu problema eu acho que já resolveu. Aconteceu isso, olha, não deu. O azeite estava muito e acabou as vasilhas. Ela foi alegre, mas ela foi também querendo saber qual seria o próximo passo. E eu quero te chamar a atenção agora para esse último passo dessa mulher. Olha o que diz o profeta para ela. Ela foi ao profeta, fez saber o homem de Deus e lhe disse. E ele respondeu, vai. Olha para o texto aí, responde comigo. Vai. Ué, cadê? Bora lá. Vai e. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe emprego para todo mundo. Tem não. Mesmo nos países de primeiro mundo. Salvo raríssimas exceções. Todo esse processo Deus estava tratando com essa mulher. E a mulher que talvez 1 dia, 2 dias anteriores estava numa crise, com fome, com a despensa vazia. Olhava lá, abria o armário lá, não tinha nada, a geladeira, nem água tinha, só para você entender, claro, não tinha geladeira naquela época. Aí agora ela olha para a casa cheia de azeite e ela vai para o profeta e pergunta, o que é que eu vou fazer agora? Ele diz assim, agora volta para casa e vá vender. Vá vender. Não existe emprego para todo mundo. Aquilo que Deus te deu, você vai usar para prosperar, para que você venda. Sabe por quê? Tem muito mais gente lá fora do que emprego. Tem muito mais gente que pode comprar. Irmãos, eu vinha de uma caminhada um dia desse. Alguém me gritou do outro lado da rua. Pastor, quando eu olho, cadê o grandão? Cadê Augusto? Já foi arrebatado? Está ali. Augusto, tomar um mingauzinho, pastor? Eu falei, não, filho, vou tomar um cafezinho em casa aí. O ponto onde Augusto, não sei se é comum, nesse dia eu encontrei ele lá, ali de frente à Paulista, lá no São Caetano, ali tem uma mulher que todo de manhã cedinho, está ali, chega às 5:30 da manhã, monta lá a barraquinha dela e está vendendo mingau. Olha, isso já fazem anos. Estava Augusto lá tomando mingau, ainda chamou o pastor, claro que ele ia pagar, né? Eu saio para caminhar, não saio nem com carteira, nem com dinheiro, ele ia pagar. Mas eu fui generoso com ele, disse, não, fica para a próxima. Né? Mas na próxima vai acontecer, eu vou parar para tomar um mingau. Vender. Acordar cedo, dormir tarde. Vender. Pensar, Deus me deu isso aqui, eu sei fazer, vou vender. Porque com a venda você avança.
Aquela mulher saiu da pobreza para ser uma empresária do ramo de azeite. Que show! Porque a mulher obedeceu a palavra certinha do homem de Deus. Porque Deus abençoou, porque Deus restaurou, porque o milagre aconteceu, ela entendeu. E aquela mulher agora se torna uma empresária. Agora presta atenção. Olha aqui, porque o negócio foi grande. Ela fala aqui, o profeta fala aqui, o texto fala aqui. Vai, vende o azeite e a primeira coisa que tem que fazer o que é? Ah, mas tem gente que a primeira coisa que vai fazer é ir para a praia. Gastar o dinheiro na pizzaria ou no Los Pampas. E endividado. Irmãos, isso não é brincadeira, não, isso é verdade. E vai empurrando as dívidas. O profeta fala assim, olha, tem dívida, vai pagar primeiro as dívidas. Segundo, você vai viver, você e seus filhos vão viver com o resto. Ou seja, o restante vocês vão fazer prosperar. Vão entrar no ramo aí de azeite. É só assim que os milagres acontecem, irmãos. Com obediência, com disposição, quando a gente descobrir o que a gente sabe fazer, o que a gente tem, o que Deus nos deu, saindo para vender, sem vergonha no sentido de sem ter vergonha, né? Sem ter vergonha. Como vou vender? Dá um jeito, irmãos, pensa aí. Ah, mas eu preciso de um carrinho de pipoca. Começa a vender pipoca de outro jeito, até você chegar no carrinho. Não queira começar por cima, não, irmãos. Muitas histórias de grandes empresários do nosso país e de muita gente começa por baixo. Ninguém chega aqui em cima sem passar pelos primeiros degraus. Ninguém chega no 20º andar sem antes passar pelo primeiro. O que é que Deus te deu para você fazer? Que dom Ele te deu? É com esse dom que Ele quer te usar para você avançar. E que esse mês de maio, possa ser um mês que você descortine os seus olhos. Que você entenda que o seu Deus é um Deus que se alegra com o seu avanço, com a sua prosperidade. Agora, Deus não vai abençoar quem é preguiçoso, quem dorme até tarde. Deus não vai abençoar quem fica nas redes sociais o tempo todo. Deus não vai abençoar quem fica nas portas o tempo todo. Deus não vai abençoar quem está, gastando tempo, deixando a vida levar. Deus não abençoa a gente assim. Milagres não acontecem assim. Milagres acontecem com quem segue esses pontos que essa mulher aqui seguiu. Aí vai experimentar os milagres. E meu desejo é que maio seja um mês que você experimente uma nova vida na sua casa, na sua família. Porque é isso que Deus deseja de você. O que muda a história da sua família é aquilo que você resolve fazer por ela. A não ser que você queira continuar na mesma vida, está tranquilo, conformado, está bom assim, Deus quer assim, Deus não quer nada assim. Então, mas se você quer dar uma guinada, voar como águias, está aqui a receita, como prosperar, como experimentar um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus na sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Levante-se e mova-se. Levante-se e mova-se. Vou repetir, não existe emprego para todo mundo que está desempregado. Mas Deus te deu algo nas suas mãos, Ele te deu uma capacidade que você pode usar isso para prosperar, para você viver uma vida melhor. Deus te deu. Agora você tem que descobrir. Não sou eu não, é você que tem que descobrir. Quero te convidar a ficar em pé. Se você desejar orar, eu quero te convidar a você orar. Pedir que Deus aplique essa palavra no seu coração, para que você experimente um milagre na sua casa. Descontentamento, não dá mais para continuar assim. Descontentamento.
preciso melhorar, preciso avançar. Como vai avançar? Está aqui a receita. Está aqui as dicas do profeta Eliseu. Se a gente seguir, nós vamos experimentar umas coisas boas. Continue orando. Deixa eu te falar mais algumas coisas. Não é fácil não, viu? Não vai ser da noite para o dia não, viu? Tem que ser perseverante. Tem que continuar. Tem que continuar. Mas creia em quem está do seu lado. Creia naquele que fez o milagre dentro da sua casa. Aquilo que o Senhor planejou para você e sua família, Ele vai cumprir até o fim. Mas você precisa fazer a sua parte. Milagre só acontece quando a gente faz também a nossa parte. Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que nos inspira, que nos dá direção. Ela é uma palavra que não volta vazia, mas antes ela vai no coração do homem e faz a obra para o qual o Senhor a destinou. E nessa noite, assim como a gente tem ouvido relatos de irmãos aqui, que foram encorajados pela palavra do Senhor, pela ministração, e estão experimentando coisas novas nas suas vidas, que nessa noite também, os que estão aqui possam aprender com esse texto, experimentar também coisas novas. Abre os olhos dessa igreja, meu Pai. Dá uma visão nova. Mostra coisas. Mostra como cada um que está passando as suas lutas, o que precisa fazer para avançar, para melhorar. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, regue, molhe a mente de cada um deles. Molha, Senhor, molha, em nome de Jesus. Dá um descontentamento, um incômodo na alma. E enche o coração de esperança, para que esta igreja avance, para que as famílias avancem, experimentem coisas novas, experimente a presença do Senhor e vejam que vale a pena crer, vale a pena obedecer, vale a pena buscar a tua face, buscar a ajuda do Senhor, porque o Senhor não rejeita a nossa oração. O Senhor é um alto socorro, um porto seguro para aqueles que te buscam. A tua palavra nos fala sobre isso. E se alguém aqui nessa noite, Pai, está precisando que o teu Espírito possa trabalhar, que não seja uma palavra de homem, mas seja uma palavra do céu, do Senhor, para encorajar, para que a gente experimente e a gente ouça relatos de como o Senhor, de milagres que o Senhor fez nas famílias. É a oração que te fazemos, confiantes de que o Senhor é o único que pode mudar a história das nossas vidas. A nossa esperança não está nos homens, nos governos, na economia. A nossa esperança está em Jesus de Nazaré, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que governa todas as coisas de forma soberana. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força do Espírito Santo, seja derramado sobre vós, irmãos, sobre toda a igreja do Senhor, espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe.